Meus pais moram ao lado de uma pequena casa vermelha. Nosso quintal fica de frente para a lateral da casa deles, que tem um deck e 2 janelas grandes. Na frente, sempre havia pelo menos 3 carros estacionados do lado de fora. Curiosamente, nos 10 anos em que morei lá, nunca vi ninguém entrar ou sair. Uma vez, quando eu tinha 12 anos, vi sombras serem lançadas contra a parede mais distante, que era visível por uma das janelas. Quando minha irmã se mudou, fiquei com o quarto dela, um espaço grande e aberto convertido no porão, que tinha uma porta e uma escada externa que dava para o quintal. A porta tinha uma pequena janela que minha irmã havia coberto com um pôster do Pulp Fiction. Eu redecorei e substituí o pôster por algumas daquelas cortinas transparentes. Do jeito que o quarto era organizado, se eu estivesse deitado na cama ou sentado no sofá, ficava de frente para a porta. Quando me mudei para lá, notei que, às vezes, à noite, eu ouvia o som de folhas amassando na escada. Eu atribuía isso ao meu gato, que gostava de passear pela vizinhança. Não tinha motivos para suspeitar do contrário até algumas semanas depois. Certa noite, quando meus pais estavam viajando a negócios, meu namorado e eu estávamos sentados no sofá fumando. De repente, ele ficou muito rígido e ficou olhando para a janela. Perguntei o que havia de errado e ele disse: "Acabei de ver o flash de uma câmera." Eu meio que dei risada e achei que ele estava drogado. Quem iria querer uma foto de 2 pessoas chapadas? Ainda assim, as sementes da paranoia haviam sido plantadas e não foi fácil me acomodar para dormir naquela noite. Fiquei olhando para o vão entre as cortinas. Não havia luz na parte inferior da escada, portanto, se alguém realmente estivesse lá embaixo, eu não saberia de nada. Por volta das 3 horas, ouvi o som distinto de folhas sob botas pesadas. Definitivamente não era um gato. Não sei o que me fez decidir que o melhor curso de ação era eu, com apenas 1,5 metros de altura, enfrentar um possível stalker. Nem sequer calcei sapatos. Abri a porta. Não havia ninguém na escada, então subi correndo as escadas e entrei no quintal. Lá estava um homem de 40 e poucos anos, talvez com cerca de 1,80 metros de altura e vestindo um daqueles macacões de mecânico. Ele segurava uma câmera digital ultrapassada e desajeitada. Ficamos ali parados por 1 segundo, apenas olhando um para o outro. Ele parecia confuso ao me ver. Depois do que pareceu uma eternidade, lembrei-me de como falar. "Que diabos você está fazendo?" Minha voz pareceu assustá-lo, e ele imediatamente se virou e correu pelo meu quintal em direção à casa vermelha e para o escuro. Depois disso, não vi mais nenhum flash de luz estranho, nem ouvi nenhum barulho de folhas esmagadas. Fico realmente assustada ao pensar em quantas noites ele pode ter ficado parado ali no escuro, me observando. Para todos que estavam perguntando, nenhum dos meus irmãos teve qualquer encontro com o cara que eu vi. Minha irmã colocou o pôster sobre a janela para bloquear a luz, e porque a ideia da janela de frente para sua cama a deixava ansiosa, não porque ela tivesse um perseguidor que esqueceu de mencionar para mim. Quando eu tinha cerca de 4 anos de idade, meus pais se divorciaram. Eles estavam constantemente se atacando porque ambos eram extremamente narcisistas e tinham problemas de dependência. Quando finalmente se separaram, minha mãe proibiu-me completamente de vê-lo. Não havia contato, visitas ou qualquer coisa do gênero. Nenhum contato ou visita, nem nada. Fazia talvez 1 ano que eu não via meu pai. É claro que isso faria qualquer pai perder a cabeça, mas ele levou isso ao extremo. Começou a perseguir nossa família. Seguia-nos até o supermercado ou simplesmente deixava seu carro estacionado em frente à nossa casa para nos observar. É claro que eu era muito jovem para saber o que estava acontecendo, então não me contaram isso até que eu fosse mais velho. Minha mãe acabou conseguindo uma ordem de restrição. As coisas pareciam estar mais calmas e tranquilas. Meus primos vieram de fora do estado para nos visitar e passaram a noite em nossa casa. Eu e minha prima Lena éramos praticamente inseparáveis, então naturalmente ficamos acordadas a noite toda. Certa noite, talvez à 1 da manhã, decidimos sair do nosso quarto para jogar no computador no porão. Enquanto descíamos, ficávamos sussurrando e rindo para que pudéssemos ser ouvidos se alguém estivesse por perto. Quando chegamos ao porão, começamos a ir para o computador, que estava no canto. De repente, tive a sensação de que alguém estava nos observando e de puro medo. Eu calei minha prima. Apesar de ela ser 2 anos mais velha, ela viu como eu estava séria. Olhei para a nossa frente e vi uma janela aberta no nível do solo. De repente,
Senti exatamente onde a pessoa estava e de alguma forma sabia quem era. Virei-me para a mesa do computador e disse: "Papai?" E eu vi meu pai sair de debaixo da mesa. Apesar de tê-lo sentido ali, ainda estava chocada por estar certa e completamente apavorada porque eu sabia que isso não estava certo, que ele não deveria estar em casa. Ele olhou para mim e disse apenas: "Não conte para sua mãe." E então se arrastou de volta para fora da janela. Eu estava muito assustada, mas não hesitei em subir as escadas e chamar minha mãe. Ela estava desmaiada de bêbada e não acordou quando chamei seu nome. Pulei na cama e comecei a sacudi-la. Ela finalmente acordou e comecei a chorar, dizendo que meu pai tinha acabado de chegar em casa e que tinha me dito para não contar a você. Como minha mãe é alcoólatra há décadas, ela era uma bêbada funcional, então conseguiu ficar sóbria rapidamente e chamar a polícia. Meu coração ainda estava acelerado quando a polícia chegou à casa. Quando o policial começou a me fazer perguntas, fiquei tão assustada que desmaiei ali mesmo. Não me lembro do que aconteceu depois que acordei. Anos depois, meu irmão me contou que ele teve uma experiência semelhante. Ele acordou uma noite com uma sensação estranha e pegou meu pai tentando colocar drogas na garrafa de vodka da minha mãe. Depois desse incidente, meu pai foi preso. Ainda não tenho ideia de como eu sabia que meu pai estava lá e que era ele. Ainda tenho pesadelos praticamente todas as noites com meu pai, mas me certifico de que todas as janelas estejam trancadas todas as noites. Eu morava em Virgínia, e a única razão pela qual tenho certeza de que ele não me matou foi porque menti e disse a ele que meu chefe sabia minha localização exata, quando, na verdade, meu chefe não teria notado que eu estava desaparecido por 24 horas. Esta é uma história longa, tenham paciência comigo. Há 2 anos, eu estava trabalhando para uma empresa como uma pessoa que mede casas. A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. Basicamente, você tem um iPad e vai até a casa das pessoas para desenhar plantas baixas e medir cômodos para projetos de carpete ou piso de madeira. Qualquer pessoa pode solicitar um. Na época, eu tinha 25 anos e era uma das poucas mulheres que trabalhavam nessa função. Na verdade, eu era muito boa no trabalho, então eles me davam muito trabalho e eu geralmente trabalhava em 10 a 14 casas por dia, dirigindo por várias cidades. Essa era a minha última casa do dia, no meio do nada, e eu estava exausta. Quando cheguei lá, fiquei extremamente irritada porque o cliente não estava em casa e estava atrasado para o compromisso. 10 minutos depois, ele parou ao lado do meu carro. Era um homem de meia idade, careca, vestindo um traje normal de trabalho de escritório, com gravata e tudo. Ele parecia um pouco estranho, mas se desculpou e me deixou entrar em sua casa. Ao entrar, a casa estava incrivelmente limpa e organizada. Tinha poucos móveis e cheirava a produtos de limpeza. A princípio não me pareceu estranho. Ele tinha 2 gatos descansando na sala de estar. Ele começou a agir de forma estranha quando fui direcionada ao primeiro quarto. Ele disse: "Nossa, meus gatos adoram você. Eles não costumam gostar de estranhos assim." Mas seus gatos literalmente não se moveram nem se aproximaram de mim o tempo todo. Eu apenas acenei com a cabeça e sorri, enquanto começava a trabalhar no dimensionamento do quarto principal em meu iPad. Ele começou a perguntar sobre os aparelhos eletrônicos que eu estava usando. "Eles registram onde você está com essa coisa?" Imediatamente, um sinal de alerta. "Sim, e meu chefe sabe quanto tempo cada trabalho deve levar com base no escopo do trabalho. É uma tecnologia incrível." Menti sem perder o ritmo. Ele concordou que era incrível. "Tenha cuidado. Não toque na arma que está na mesa de cabeceira. Ela pode disparar." Ele deu uma risadinha. Isso é que é um arrepio imediato na espinha. Levantei os olhos do meu iPad e, com certeza, havia uma arma de fogo na mesa de cabeceira. Soube instantaneamente que precisava me comportar como se nada do que estava acontecendo estivesse disparando alertas para mim. Ele me encaminhou para o segundo quarto e disse exatamente a mesma coisa. Avisou-me sobre uma arma na mesinha de cabeceira, que de fato estava lá. Foi nesse momento que percebi que estava correndo perigo. No início, pensei que fosse apenas minha ansiedade em relação a armas, mas naquele momento, a tensão que crescia entre nós era inegável. Havia apenas 2 quartos no escopo do trabalho. Apressadamente, encontrei-me com ele na cozinha e comecei a descrever os próximos passos. Mas ele me interrompeu. "Você poderia medir as escadas do porão? Esqueci de incluí-las na lista
e acho que talvez eu queira colocar carpete nelas no futuro. Meu coração ficou apertado, mas meu cérebro estúpido e condicionado ao atendimento ao cliente não conseguia descobrir como escapar de dizer não. Ele me levou até a porta do porão e, pessoal, não havia nenhuma possibilidade de ele estar planejando fazer algo com essas escadas. Eram escadas de madeira com tábuas, em forma de L, que desciam e levavam a um porão inacabado. Infelizmente, para obter uma medida precisa, tive que descer até o porão. Enquanto isso, ele estava bloqueando a porta com um sorriso no rosto, mencionando novamente se meu chefe sabia ou não onde eu estava, ao que respondi rapidamente que sim. Quando cheguei ao porão, examinei a sala rapidamente. Não havia mas 7 freezers nas paredes. No meio da sala, havia uma luz de teto baixa acesa, revelando um aparelho de televisão antigo, fitas VHS espalhadas pelo chão e uma poltrona reclinável antiga de frente para a TV. Atrás do aparelho, 2 prateleiras brancas cheias de fitas VHS. Naquele momento, eu sabia que uma das 2 coisas iria acontecer. Ou ele me deixaria sair, ou me empurraria a escada abaixo. Prendi a respiração, coloquei um sorriso no rosto em uma tentativa de agir para sair dessa situação e comecei a subir as escadas. Tudo o que eu conseguia ouvir eram os batimentos cardíacos em meus ouvidos. Ele ainda estava bloqueando a porta, sem sorrir dessa vez. Quando cheguei ao 5º degrau do topo, senti que ele hesitava, o que me fez hesitar também. Você poderia cortar a tensão com uma faca, e eu finalmente entendi essa expressão. Para meu choque e alívio absolutos, depois de 4 segundos, ele se afastou. Fiz uma linha em direção à porta da frente, sem dizer uma palavra, quando ele me parou novamente e disse: antes de ir, você não quer dar um petisco para os meus gatos? Eles gostaram tanto de você. Ele estava segurando um saco de guloseimas para gatos. Rapidamente, dei um petisco para os gatos, agradeci a ele e praticamente saí correndo da casa, correndo definitivamente para o meu carro. Assim que saí da entrada de sua garagem, tive um ataque de pânico intenso e chorei. Tentei ligar para meu chefe, mas estava em uma zona morta. A verdade é que meu chefe não teria percebido que eu estava desaparecido por pelo menos 24 horas, quando eu não tivesse feito a rota do meu dia no dia seguinte. Sim, ele acabaria sendo pego, pois era minha última localização conhecida, mas eu já estaria morta há muito tempo. Sofri de estresse pós-traumático por causa dessa experiência, não consegui dormir por uma semana. Fiquei apavorada para trabalhar em meu emprego, mas não tive escolha. Esse dia ainda me assombra. O pior de tudo é que eu estava tão desorientada, confusa e em negação com a experiência que me esqueci de anotar o endereço dele.